Eita, gravar. Então, queridos, boa noite para quem chegou, para quem está chegando, para quem vai ver depois o vídeo. Então, a gente vai começar, né, como sempre, a gente vai começar com as nossas preces. Aí a gente vai fazer, logo em seguida, uma meditação de 15 minutos, mais ou menos, uma meditação guiada, que eu encontrei, na verdade, é uma meditação de Tom Glen também, como a gente fez no último encontro. Eu acho que está bem oportuno para a gente praticar Tom Glen, né? Para nós, para os outros, para os políticos, né, para os eleitores, né, para nós mesmos, principalmente. Então, eu encontrei então, esse áudio, é um áudio, mas está no YouTube. E aí depois eu passo no grupo, porque quem quiser depois ficar com ele assim, pode ajudar. E eu achei um jeito muito interessante de que a pessoa conduziu a prática de Tom Glen, tá bom? Então vamos fazer as preces e essa prática hoje, depois a gente começa o nosso estudo. Então, vão encontrando uma posição confortável, relaxa o corpo, relaxa as tensões, solta as preocupações, abre espaço na mente para esse nosso encontro agora. Na presença da Sangha, na presença dessa imagem de Guru Rinpoche, então a gente se conecta com essa dimensão de sabedoria que os mestres irradiam, mas que, na verdade, faz parte da nossa própria natureza, para que a gente possa, então, se abrir para receber as bênçãos da linhagem, né, do Dharma, para a gente soltar a nossa confusão e acessar a nossa própria sabedoria que está no fundo do nosso coração. Então, a gente começa fazendo essa breve reflexão dos 4 pensamentos que transformam a mente, que é uma forma da gente purificar a nossa motivação, nossa prática. Então, a gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Não é simples a gente ter todas as condições para praticar. Nesta vida encontramos, né, temos todas as condições físicas, ao nosso redor o Dharma, ensinamentos, professores, amigos, nosso corpo saudável, nossa mente saudável, as condições do nosso ambiente que favorecem. Quantas pessoas não têm essas condições? Também a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Se lembra da impermanência sutil que ocorre a cada instante no nosso corpo, em todos os objetos, né, desde uma grande montanha até, né, uma célula do nosso corpo, tudo sujeito à impermanência, está tudo se movendo a cada instante. Também a nossa vida é cheia de altos e baixos. Também nós vamos nos deparar com a morte. Então, a gente vê quão precioso é cada momento da nossa vida. E aí a gente, então, aspira a não perder tempo. E a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se lembra da interdependência das causas e condições. Então, quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. E também aquilo que a gente move tem consequências, né? Quando o ambiente se move, a gente sofre consequências. Quando nossa mente, nossa energia se move, nossas ações, fazemos ações, nós também geramos consequências. Então, a gente aspira, olha, a gente toma as rédeas da nossa experiência, porque a gente pode definir as nossas ações. A gente pode tentar evitar as ações não virtuosas e praticar virtudes. Isso está na nossa mão. Essa é a nossa responsabilidade sobre nós mesmos, as nossas ações. E aí a gente vê que a natureza contínua nos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente se lembra de ver
enquanto a gente estiver operando com essa mente que não reconhece a verdadeira natureza, sua verdadeira natureza, que opera com ignorância e delusão, as aflições surgem, elas nos levam a cometer ações ambiciosas, e isso nos traz sofrimento. Enquanto a gente não quebrar esse ciclo de que aflições mentais geram mais aflições mentais, então a gente vê onde é que a gente tem que trabalhar, que é na nossa própria mente, liberando das aflições mentais, em especial da aversão, do apego e da ignorância, que é a raiz de tudo isso. Ignorância da nossa verdadeira natureza. Então, é com essa reflexão, ao nos recordar disso, a gente aspira que a nossa mente se volte para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente aspira, né, faz mais uma aspiração mais forte ainda, né, que esses 4 Dharmas de Gampo. A gente pede aos nossos mestres, né, a Guru Rinpoche, por favor, nos inspire para que nossas mentes se voltem para o Dharma, para a verdade. Nos inspire, nos dê bênçãos para que o Dharma se torne caminho. Nos inspire para que o caminho possa clarear a nossa confusão. Nos inspire para que a nossa confusão desponte com lucidez. E a gente olha ao redor e vê que não só nós estamos nessa condição, mas todos os seres também estão nesse sofrimento construído, mas têm o potencial de se liberar. Então a gente aspira, né, que nós, né, e todos os seres tenham felicidade de suas causas. Que nós e todos os seres sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância. Que nós e que todos os seres nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que nós e todos os seres possamos permanecer em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, com isso, essa motivação, essa reflexão inicial, a gente está pronto, então, para fazer o nosso voto de tomar o nosso voto de refúgio nas três joias, e o voto na bodhicitta, que é de cultivar essa mente e despertar para trazer benefício verdadeiro a nós e aos outros. No Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema, eu tomo refúgio até alcançar a iluminação. Possam os méritos de minha generosidade e outras ações virtuosas me conduzirem até a budeidade para o benefício de todos os seres. Sangye Chadan Saki Chanang Lajan Chubardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonang Drula Penchir Sangye Druparsho Sangye Chodang Tsaki Chonam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drola Penchir Sangye Drupasho. Então, para a gente já remover várias emoções aflitivas, a gente faz essa prece como antídoto para várias aflições mentais. Lama, deidades pessoais e daquines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de lótus, sol e lua. Com meu corpo, fala e mente, presto homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto, que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes.
possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Então, com essa prece, aí a gente então se conecta com a sabedoria de Guru Rinpoche, através da prece das 7 linhas, aspirando a realizar completamente o corpo Vajra, a fala Vajra e a mente Vajra de Guru Rinpoche, de todos os Budas, que no fundo é a nossa própria natureza. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum, again, no Jansam, Pema Gesardon Pola, Yatsen Chagin Yudrunye, Pema June Jesudram, Kudu Kandro Mampe Kor, Kiki Jesudadru Kim, Jinge Lobji Sheksu So, Guru Pema Siddhi Hum. Again, Yuge no Jansam, Pema Gesa Don Polam, Yatsen Chagin Yudrunye, Pema June Jesudra, Kudu Kandro Mampe Kor, Kiki Jesudadru Kim, Jenge Lopti Sheksu So, Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, pedindo para remover todos os obstáculos do nosso caminho, com essa prece. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. E conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chenpo Ejam Barche Kunsau Du Drapo Sao soa depso jinje la du so chinam zamwe barche jiwa dan sampalunji drupaji jelo Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Então, na presença de Guru Rinpoche, sentindo todas as bênçãos sendo derramadas sobre nós e todos os seres, tocando os nossos corações, mentes. Então, a gente recebe as 4 iniciações. É a nossa prática de Guru Yoga. Uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz branca vindo diretamente para o Om na nossa testa. E a gente recebe as bênçãos, a sabedoria que purifica toda a confusão do nosso corpo, transformando esse nosso corpo humano num corpo Vajra, vazio e luminoso. E de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina uma luz vermelha vindo diretamente para a sílaba A na nossa garganta. E a gente recebe as bênçãos dessa sabedoria que inunda todo o nosso corpo, a nossa fala, purificando todos os obstáculos da nossa fala, da nossa energia, transformando o nosso corpo, essa nossa fala humana, numa fala Vajra, uma fala vazia e luminosa. E de uma sílaba Rum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz azul vindo diretamente para a sílaba Rum no nosso coração. E a gente recebe as bênçãos, que remove todos os obstáculos da nossa mente, essa nossa mente de ser senciente, ser humano, senciente. E a gente realiza, então, nossa mente se torna mente Vajra. Imaginando simultaneamente as 3 luzes vindas dos 3 pontos de Guru Rinpoche, diretamente para os nossos 3 pontos. A gente recebe as bênçãos que purificam os nossos obscurecimentos mais sutis. Que a gente então realiza a grande perfeição. Tem separatividade de vacuidade e luminosidade no corpo, fala e mente. Tendo recebido essas bênçãos, a gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. E ele olhando na mesma direção que nós estamos olhando, se reduz de tamanho. Então, a partir do topo da nossa cabeça, ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, e repousa em nosso coração, irradiando toda a sabedoria. Nós recebemos as bênçãos de realizar que a nossa mente é inseparável da mente do Guru, do Rinpoche, de todos os Budas. E a partir dessa prática, dessa convicção, dessa bênção, que a gente então vai fazer a nossa prática de Tonglen, nossa meditação de hoje. Então, por favor, encontre uma posição confortável, uma prática de 15 minutos. Eu vou compartilhar aqui o vídeo, que na verdade é um áudio. Mas aí a gente vai fazer essa prática de Tonglen hoje, tá bem? Valério, tu fica assim para me avisar se... Para me avisar se tá ok o áudio, tá ok? Valério. Olá, seja bem-vindo a essa meditação Tonglen. E essa meditação é uma prática ensinada por Dalai Lama e muito usada no budismo tibetano. E ela tem como objetivo purificar a pessoa que pratica e as outras a quem ela dedica.
É como se os nossos sentimentos ruins, nossas dores físicas, traumas ou insatisfações deixassem o nosso corpo e ao mesmo tempo em que muita felicidade nos invadisse. Então, eu te convido a fazer esta prática hoje aqui comigo. E em como qualquer processo de meditação, busque um lugar calmo, livre de interrupções, onde você possa se conectar consigo mesmo e deixar o mundo terreno de fora. Sente-se de forma confortável, respire normalmente e use o tempo que for necessário até acalmar a sua mente e atingir um estado de calmaria e serenidade dentro de si. Apenas continue respirando. Feche os olhos totalmente. Ou você pode deixar os olhos semiabertos, deixando com que um pouquinho de luz entre sobre seus olhos. Apenas faça da forma com que você se sinta mais confortável. Continue respirando, acalmando a mente. Sinta todo o seu corpo relaxado, sua mente mais calma, sua respiração tranquila. E neste momento, puxe pelo nariz as sensações de calor, densidade, escuridão, frustração, tristeza, raiva e peso. Sinta que está puxando essas sensações posteriormente por todos os seus poros. E sinta, ao inspirar, o movimento de contração do seu corpo. E expire o frescor, a luz, a alegria, a bondade, a felicidade e a leveza. E sinta, ao expirar, um movimento de expansão de todo o seu corpo. Continue inspirando pelo nariz as sensações de calor, densidade, escuridão, frustração, tristeza, peso. Continue trazendo para si todas essas sensações e transforme-as em frescor, em luz, em bondade, em alegria, em leveza
ao expirar o seu ar. Perceba que você é um ser capaz de transmutar todos esses sentimentos que você traz para si, que são sentimentos de dores, de peso, e que ao soltar para o universo, você expira todo esse frescor, toda essa luz e leveza que já existe dentro de você. Continue inspirando e expirando. Inspire o peso da vida hoje e expire a leveza da vida eterna. Inspire a escuridão que você se encontra hoje. E expire a luz que está dentro de você. E agora, se atente a uma situação negativa que você esteja vivendo pessoalmente. Traga esta situação para a sua memória, para a sua vivência de agora. Pode ser uma dor física, uma sensação negativa, um sentimento ruim, ou uma situação que você não consegue resolver. Traga para este momento. Mentalize profundamente suas questões pendentes, suas questões que te incomodam neste momento. Inspire para dentro de você toda a dor que você enxerga na sua vida e no mundo. E expire a felicidade mais intensa que você conseguir imaginar. Inspire para dentro de você toda a dor que você enxerga na sua vida e no mundo como um todo. E vibre e expire a felicidade mais intensa que conseguir imaginar. E nesse momento,
pense nas pessoas que estão envolvidas nesta situação, neste sentimento, nesta dor que você sente hoje. Se existe uma pessoa envolvida, pense nesta pessoa. Mentalize profundamente estas questões com ela. E novamente, inspire para dentro de você toda a dor que você enxerga na sua vida e no mundo, com todas as vibrações negativas, com todas as frustrações, com todas as dores que você sente. E vibre e expire a felicidade mais intensa que conseguir imaginar. Inspire para dentro de você toda a dor que você enxerga na sua vida e no mundo. Mentalize a pessoa que te fez mal, ou simplesmente aquela pessoa na qual você não se identifica agora. E expire muita leveza, felicidade, bondade para o universo. Acredite, se alguém te fez algum mal, ou simplesmente existe uma pessoa na qual você não se identifica de alguma forma, pense que o que essa pessoa fez é por alguma dor que ela sente e tente tirar isso dela. De uma certa forma, vamos beneficiar a todos. Essa é uma prática altruísta e que pode trazer o bem-estar a uma infinidade de pessoas. Experimente todas as vezes que sentir que existe algo, alguma situação, alguém que te traga algum sentimento negativo. A ideia é sempre trazer esse sentimento ruim, essa situação que nos incomoda para dentro e transformá-la sempre em alegria, em bondade, em felicidade e leveza. Muito bem. Aos poucos, vamos terminando essa meditação e vá movendo as mãos, os braços, as pernas, o pescoço, os ombros e gentilmente, no seu tempo, abra os olhos.
Tudo bem? Tá aberto os microfones, viu? Querendo falar. Eu achei interessante trazer essa condução, porque ela simplifica, mas ela dá um foco bem grande em você sentir o desconforto. Porque esse é o ponto. O que nos fisga é a contração, o desconforto. E isso vem no nosso corpo, assim. E aí, se a gente começar a ter consciência desse desconforto, trazer esse desconforto, e aí olhar para a situação que está se é uma pessoa, se é uma situação, aí a gente fazer a prática que a gente, né, na semana passada a gente fez, né, e o texto está lá disponível lá o texto que eu usei na semana passada, que é mais detalhado, assim, que aí vocês podem fazer ter um guia, né, de como fazer essa prática. E esse vídeo também fica disponível, eu vou colocar lá quando eu disponibilizar essa aula de hoje no YouTube, eu vou deixar o vídeo lá embaixo, o link, e também deixo na nossa página lá no nosso grupo do Zap, quando eu informar que o vídeo já saiu. Tá bem? Aí eu acho que é uma parte também que nos ajuda a nos abrir, a estar presente com o desconforto, né? Seja em forma de tristeza, de escuridão, de peso. Como é que a gente sente o desconforto, a dor, né? Como é que a gente sente? Então, isso é muito importante a gente, né, jogar luz, porque a gente é capturado por as nossas aflições mentais, né? Está acontecendo na nossa mente, mas ela se transforma imediatamente numa sensação. E aí impulsiona a nossa ação no nosso corpo, né? Então, é bem legal a gente começar a se familiarizar com isso, né? Com o sentimento, com a energia, que está sentindo, trazer luz para isso, assim. Porque às vezes a gente nem consegue, a gente sequer se livrar daquilo que gera desconforto em nós. Para a gente realmente transformar, a gente precisa acolher, realmente, acolher, abraçar, na linguagem psicológica, né? Abraçar o desconforto, para poder a gente transformar. E é essa prática de Tonglen, é isso, a gente toma o desconforto, né? E a gente transforma com a sabedoria que a gente, no nosso coração, na nossa mente, que vai se abrindo, e ver que é apenas uma emoção, é apenas uma contração. E a partir disso, a nossa mente se move, criando, justificando, e gera as ações. Então, é uma oportunidade grande, assim, uma prática muito transformadora mesmo, assim. E quando a gente transforma em nós, a gente tem a possibilidade de olhar para o outro e desativar o nó que surge das situações. Então, é uma transformação muito profunda essa prática de Tonglen, assim. E parte do ponto que a gente se vê essa igualdade, né? A igualdade da confusão e a igualdade do potencial de nós e dos outros, né? Oi, Ana, o Paulo. Bem, esse aspecto que você colocou que me surpreende nessa prática, que é, ao invés de eu me livrar logo do negativo, trazer para dentro é o oposto do que eu Do que a gente faz, né? intuitivamente faria, né? Isso. Todos nós fazemos assim, né? A gente quer se livrar. Nesse momento de eu ver a possibilidade de eu procurar colocar para o resto, para o mundo, algo positivo, é muito surpreendente e muito bacana isso. É isso. Então, vai ser a nossa... isso é a realização, né? A sabedoria vai fazer a gente manifestar isso, né? Olhar de forma profunda, porque quando a gente começa a olhar o desconforto, a gente vai entender o que é esse desconforto. É o autocentramento em operação, as aflições mentais surgindo, e aí as ações decorrentes de fala, de corpo, que vão surgir a partir disso. Então, quando a gente começa a conseguir olhar em nós isso, é que a gente vai conseguir olhar nos outros. Entende? Então, a gente precisa fazer esse trabalho conosco primeiro, acolher em nós o desconforto. E transformar isso. Aí, quando a gente começa a fazer isso conosco, a gente começa a fazer, tem condição de fazer com o outro. A gente vai olhar e vai ver, porque a gente está vendo na nossa experiência, a gente vai olhar para o outro e vai ver na experiência do outro. Então, é um desafio, não é fácil, mas a gente vai, como ele diz, né, começa com situações mais tranquilas, aquelas que nos tomam, a gente não consegue fazer, né, mas
A gente começa a fazer com coisas que dá para fazer. Depois a gente vai ampliando para todas as circunstâncias, né? Tá bom? Mais alguma coisa, gente, a gente seguir? Então tá. Então a gente vai começar o capítulo 14 hoje. Deixa eu pegar aqui o nosso... Ah, os microfones estão liberados, qualquer coisa vocês levantam a mãozinha e a gente conversa. Deixa eu compartilhar aqui o início do capítulo. Então, capítulo 14. Bem propício. Transformando a adversidade em caminho espiritual. Aí eu pensei que ele fosse falar da felicidade aqui, até botei no... É só a adversidade mesmo. Muito bem. Então, ele começa dando ênfase, quando ele vai tratar desse tema aqui, né, transformando a adversidade em caminho espiritual, ele começa dando ênfase no ponto, que é bodhicitta, que nós vimos no capítulo anterior, né? Então, o espírito do despertar, ou bodhicitta, bodhi, né, despertar, citta, mente, né, a mente que, né, do despertar, né, então, o espírito do despertar, a mente que olha a confusão e vê a possibilidade de ver a confusão como desnecessária e como podendo ser removida. Então, a gente vê isso em nós, e aí a gente olha para o outro, vê no outro, e a gente quer, então, liberar, não só a nós, mas liberar o outro da confusão. Então, o espírito de despertar, o bodhicitta, surge de um interesse compassivo por todos os seres, que se expressa pela aspiração de trazer o maior benefício possível por meio da realização do despertar espiritual completo de um Buda. A gente viu? Realmente, só quando a gente tiver essa mente completamente onisciente é que a gente vai poder ser de completa efetividade na ajuda aos outros. Então, enquanto isso, a gente vai fazendo o que é possível, né? Porque quanto mais a gente avançar na sabedoria, é que a gente vai mais avançar na compaixão, né? Na compaixão e nas ações que vêm a partir daí, né? As sabedorias todas que a gente vai procurar manifestar. Então, quando essa motivação, né, de procurar, né, trazer o maior benefício possível aos seres, então, quando essa motivação surge sem esforço e espontaneamente, a partir da grande compaixão, e na hora que a gente começa, lembra que a gente viu no capítulo anterior, né, que a grande compaixão, ela tem por base a realização da igualdade de eu e outro. É como essa prática de Tonglen, né? A gente se coloca no lugar do outro, a gente vê o outro como nós mesmos, porque a gente está vendo que, a gente está entendendo como é que a mente funciona. E a nossa mente é igual à mente do outro, né? Então, quando a gente começa a ter essa grande compaixão, então essa motivação da bodhicitta vai surgindo sem esforço e espontaneamente. E quando estimamos os outros mais do que nós próprios, de forma natural, tornamos-nos bodhisattvas. Então, a gente entra no caminho do bodhisattva, que é o Mahayana, né? O grande veículo. A gente sai daquela perspectiva de buscar a iluminação só para nós mesmos, que é o pequeno veículo, o Hinayana, mas agora a gente olha para todos os seres, né? A gente se torna esse bodhisattva, a gente vê que o outro é igual, a gente começa a superar a dicotomia, né? Então, é nesse momento que nós realmente entramos no caminho Mahayana, quando começa a surgir naturalmente essa aspiração, quando a aspiração de olhar os outros como mais importante do que nós mesmos, de forma natural e espontânea, quando nós estamos desenvolvendo essa grande compaixão, é que a gente realmente entra no caminho Mahayana. Então, à medida que exploramos o caminho budista, fica evidente que todas as teorias e práticas podem ser entendidas como a preparação para a bodhicitta, como o cultivo efetivo da bodhicitta, ou como os resultados da bodhicitta. Portanto, a bodhicitta é, de fato, o coração dos ensinamentos do Buda. Então, quando a gente fala em despertar completo, a gente está falando de despertar a bodhicitta absoluta. Que a bodhicitta absoluta a gente viu, né? No capítulo passado, a bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. A bodhicitta absoluta é a realização da vacuidade, da natureza vazia e luminosa
da realidade, né, da nossa mente e de todos os fenômenos. Então, essa é a bodhicitta absoluta. Essa é a sabedoria última. Mas, enquanto isso, primeiro vai surgir a bodhicitta relativa, que é a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da ação, né? Da aplicação, né? Da ação. Então, enquanto a gente vai, na verdade, seguindo pelo caminho da bodhicitta relativa, até a gente realizar a bodhicitta absoluta, que é a realização da mente do Buda, né? De fato. Então, ao nos dedicarmos a essas práticas budistas, podemos dizer que, em certo sentido, todas elas exigem esforço. Preparação, cultivo, até, né, a gente atingir a sabedoria última. Então, todas têm a intenção, todas as práticas, né, dos caminhos, a gente vai ver aqui o quadrinho do caminho Mahayana, né, dos 5 caminhos, todas as práticas têm a intenção de alinhar a atividade mental consciente, o comportamento consciente, com aquilo que naturalmente fluiria se a nossa natureza de Buda estivesse desobstruída e desvendada. Agora, a nossa natureza de Buda está presente, sempre está em nós, em todos os seres, naquele mais terrível que a gente possa achar. A natureza de Buda está lá. Não está manifestada, ela está obstruída e está velada. Mas com as práticas, a gente vai desobstruindo e vai tentando, então, alinhar. Quando a gente começa a acessar a compreensão dessa mente da bodhicitta, quando a gente começa a acessar a igualdade de nós e do outro, como a nossa mente funciona igual a como a mente do outro funciona, vai nascendo em nós essa grande compaixão, né, gradualmente. Então, a intenção das práticas vai ser a gente alinhar a nossa atividade mental consciente, nossos pensamentos, nossas aspirações e o nosso comportamento com aquilo que fluiria se a nossa natureza de Buda tivesse totalmente desobstruída e desvendada. Atingimos esse estado por meio da prática. Gradualmente, alinhamos o nosso estado mental consciente com a natureza búdica, como, por exemplo, essa prática de hoje que a gente fez. A nossa mente, diante de determinadas circunstâncias, ela reage com uma aversão, que gera desconforto em nós, ou então com apego, que gera medo, que gera, né, expectativas, e isso desequilibra a nossa mente, a gente vê claramente, né? Então, quando a gente começa a praticar, a gente vai soltando isso e vai alinhando a nossa mente, o nosso comportamento com a nossa sabedoria mais profunda, né? Que é a nossa natureza búdica. Então, e quando esse alinhamento se dá, a bondade amorosa surge espontaneamente, sem demandar qualquer esforço da mente consciente. Então, isso é quando a gente começa a manifestar de forma espontânea a bodhicitta. Então, isso vem da nossa prática, da remoção desses obstáculos que impedem a gente entrar em contato com as qualidades da nossa natureza búdica, né? Então, a natureza búdica é despertada através da grande compaixão, de olhar em separar, né, a igualdade do eu e do outro, de se colocar no lugar do outro, de ver como a nossa mente funciona de forma profunda, né, reconhecendo a natureza da mente em nós. Quando a gente começa a reconhecer naturalmente em nós, não tem como a gente não gerar empatia pelos outros, porque é o mesmo tipo de mente operando. A confusão é a mesma, e o potencial é o mesmo, né? Então, a natureza búdica é despertada através da grande compaixão, que rompe as barreiras de separação entre os seres sencientes e dissolve qualquer sentimento de superioridade que possamos ter com relação aos outros. Esse senso de superioridade surge do autocentramento, né? Eu aqui, o bem, o certo, o outro, o mal, o errado, né? Porque a gente não está vendo como é que a nossa mente está operando e como é que a mente do outro está operando. Nós somos, na verdade, somos ambos vítimas das aflições mentais. As aflições mentais é que gera confusão. Se a gente dissolve as aflições mentais, libera as aflições mentais, vai surgir a sabedoria. Não tem outra coisa para manifestar. É compaixão, sabedoria, né? Todas as qualidades da nossa mente livre das aflições mentais. Principalmente da ignorância, apego e aversão que surge dela, né? Os 3 animais. Então, ele vai dizer, então, a gente dissolve qualquer sentimento de superioridade que possamos ter com relação aos outros. Então, não se trata de julgamento mais. O julgamento cessa.
Então, alguns de nós podem ser mais inteligentes ou mais atraentes do que outros nem tanto, mas por debaixo de todas essas diferenças, somos fundamentalmente semelhantes, pois estamos todos enraizados na natureza búdica. Então, a natureza búdica é a semente presente já. Então, a partir desse profundo sentimento de identidade com os outros seres sencientes, que vai surgir a partir de a gente começar a olhar, olhar a nossa mente, olhar o outro, e aí gerar essa clareza, né? Essa empatia e essa inseparatividade, a gente vai se identificar, né? Como ele disse, o Shantideva fica dizendo, né? O outro, da mesma forma que você chama esse conjunto de componentes, né, que formam esse senso de eu, corpo, sentimentos, pensamentos, né, consciência. Da mesma forma que você dá o nome eu para esse conjunto, por que você não olha para uma outra pessoa, um outro conjunto, e também não chama de eu? Por que você chama de eu? Você chama de outro, mas é só um rótulo. Então, na hora que a gente começa a partir desse profundo sentimento de identidade com os outros seres sencientes, né, de encontrar essa igualdade, né, o próximo passo parece natural. Quando a gente está cultivando isso, o próximo passo parece natural, assumirmos o compromisso de libertar-nos do sofrimento. Então, essa é a aspiração da Bodhicitta, né, do Bodhisattva. Porque a gente vê essa igualdade, da mesma forma que a gente não tem como a gente só aspirar para nós a liberação. A gente vai querer aspirar para todos os seres. Né? Então, quando transcendemos o esforço e a grande compaixão começa a surgir espontaneamente, a própria natureza de Buda torna-se espontaneamente evidente de forma muito rápida. Quando a Bodhicitta surge sem esforço, nos tornamos um Bodhisattva. Atingimos um facsímile da iluminação completa do estado búdico. Os atributos do estado búdico foram mencionados anteriormente, que é compaixão ilimitada, sabedoria, poder, ação sem esforço, de absoluta espontaneidade. E essa ação sem esforço é sempre direcionada ao benefício de todos os seres sencientes. Um Bodhisattva é um facsímile vivo do estado búdico. Ainda não é um Buda, mas exibe muitos dos atributos de um Buda. Certo? Então aqui, o que me veio à mente quando eu li esse primeiro tópico aqui, desse capítulo novo, foi a gente dar uma olhadinha de novo no quadro dos 3 caminhos, primeiro, os 3 veículos, e depois dar uma olhada nesse veículo Mahayana, rapidinho, assim, a gente vê como é que é o caminho do Bodhisattva, né? Porque, lembra, a gente tem eu vou pegar o quadro aqui, que a gente vai falando com o quadro que é melhor. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Lembra que a gente já viu esse quadrinho aqui dos 3 veículos? Deixa eu ver aqui, eu abri mais um pouquinho aqui para ver se dá. Ui, não, fica muito grande, deixa eu diminuir um pouquinho. Tá. Então, a gente tinha visto aqui esse quadro dos 3 veículos, né, que a gente viu que, depois no final aqui, no final desse livro, a gente vai ver um texto que é bem interessante do Cortland Dow, onde ele fala um pouco da preciosidade que é o budismo, de como o budismo se desenvolveu no Tibete, e da complexidade que se desenvolveu, porque, na verdade, o caminho, o budismo tibetano, ele trabalha com esses 3 níveis, ao mesmo tempo, os 3 caminhos. O nível Theravada, ou Hinayana, o nível Mahayana e o nível Vajrayana. Então, quando as práticas mais, assim, vamos dizer assim, avançadas, mais profundas do Vajrayana, exigem a base do Mahayana e do Hinayana. Sem a gente ter essa base, a gente não consegue fazer essa prática aqui. Não é que a gente tem que ter praticado tudo, a gente precisa ter a realização desses 2 níveis, para estar pronto para as práticas do Vajrayana, que incluem aqui, no caminho Vajrayana, inclui vários caminhos, inclusive o Dzogchen, que é a culminância. Né? A gente está vendo, paralelamente, os ensinamentos do Dzogchen com o Lama Langolas, no domingo, né? Estudando os retiros do Lama Langolas. Ele está trazendo para nós a abordagem Dzogchen, que é o pináculo do caminho, assim, né? É o caminho mais direto, mas para a gente estar pronto para ele, ter as condições, ter a base, a gente precisa ter esses caminhos anteriores, ter a realização, né? Ter a realização dessa. Então, aí, só para a gente se lembrar, né? O Theravada, ou Hinayana,
primeiro, vamos fazer uma classificação aqui do Dalai Lama fez, que eu achei bem interessante. Ele diz, esse caminho Theravada, que é o caminho cuja aspiração é a renúncia do samsara, cujo objetivo é o nirvana, você se torna um arhat, ele é uma abordagem científica, porque você vai olhar de forma... vai olhar a natureza da realidade. Vai ver a impermanência, vai ver a natureza de sofrimento e a natureza do não-eu. Então, ele diz que é uma abordagem científica, o caminho Hinayana. Já o caminho Mahayana, cuja aspiração é a bodhicitta, é essa mente, né, que busca a liberação para benefício de todos os seres, e cujo objetivo é a iluminação completa, né, ela é uma abordagem filosófica, porque ela já vai exigir um nível, não só a experiência da realidade aqui, mas a gente vai ter que olhar, atingir uma visão mais profunda, a visão madhyamika, a visão do caminho do meio, que está livre dos extremos de niilismo e eternalismo. Então, aqui já exige um pouco da nossa mente abstrata entrando no processo, no caminho. Aqui a gente olha para a realidade e aqui a gente olha para a mente de forma profunda, para a visão da realidade. E aí é o caminho Mahayana. Aí ele fala que é uma abordagem filosófica. Aí o Dalai Lama fala que o Vajrayana é como se fosse uma abordagem religiosa, porque aqui vai exigir, né, cuja aspiração ainda é a mesma do Mahayana, é a bodhicitta, e cujo objetivo é a iluminação completa. A diferença aqui é que aqui é um caminho gradual, Mahayana. E na Vajrayana a gente vai tomar a fruição como caminho. Então, a gente vai tomar a nossa própria natureza de Buda como caminho. Por isso que a prática principal no livro do Vajrayana, que são os estágios da geração e completude, depois o Dzogchen e tal, é Guru Yoga. Guru Yoga é o quê? É conexão nossa direto com a nossa verdadeira natureza. Direto à nossa... E onde é que está a nossa verdadeira natureza? Nossa mente. A gente atravessa a mente grosseira de ser senciente, atravessa a consciência sutil da consciência substrato e acessa a consciência primordial, que é a nossa verdadeira natureza. Para isso, a gente usa as práticas que são usadas no Vajrayana, são práticas de Guru Yoga, que faz com que a gente se conecte diretamente com as nossas qualidades, tendo os nossos mestres como espelho da nossa verdadeira natureza. Então, aí por isso que ele chama de abordagem religiosa, porque a gente, na verdade, torna-se religiosa, por quê? Porque ele vai dizer, o ponto aqui é devoção e percepção pura. Percepção pura no sentido de, nós já somos Budas. A gente vai ter percepção pura conosco mesmo e com a nossa realidade. Então, para a gente ter esse grau de confiança, a gente precisa ter essa base aqui. Senão a gente não vai ter, senão vai ser uma brincadeira. Uma brincadeira de se achar igual ao, né, de se ver como o Guru Rinpoche, vai ser uma brincadeira. Né? Então, a gente... levantasse a mão, né, Cris? Oi, Cris, diz aí. Abre. Fala de perceber todos os sofrimentos das nossas mães. É isso que eu não entendo. Sim. Deixa eu voltar lá para o quadro, só para a gente não perder aqui. Aqui, quando ele fala, né? Aqui, a gente, no caminho Theravada, que é o caminho individual, a gente busca a liberação individual. No Mahayana, a gente busca a liberação de todos os seres que foram como nossas mães. É porque tem uma das contemplações que se faz para a gente gerar esse sentimento de igualdade, né? Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é pensar assim, para a gente surgir aqui, a gente precisou do pai e da mãe, um pai dessa vida e da mãe. Mas esse pai e essa mãe, eles vieram também de outros seres, de outros pais, de outras mães. Então, nós estamos conectados com muito... Se a gente for olhar, infinitamente com todos os seres. Entende? É nesse sentido, assim. E no sentido mais, né? Se for olhar, buscar o fio, não tem como a gente estar livre. Nós estamos... E num sentido mais, assim, palpável na nossa vida agora, a gente precisou ser cuidado, a gente precisou... Né, a gente precisa de todos os seres, a gente tem uma interdependência com todos os seres na nossa vida, a gente não tem como viver separado dos seres, né? Então, é nesse sentido, assim. Então, é uma contemplação que normalmente se usa, assim, no budismo, é olhar todos os seres como nossas mães. Uma forma de você gerar esse sentimento de proximidade com os seres, né?
E aqui no Vajrayana, né, o ponto é desenvolver a devoção, no sentido de olhar a preciosidade que é encontrar o Dharma, quem tem encontrado o nosso mestre que nos tocou, que nos pegou pela mão e nos conectou com o Dharma. Então, a devoção vem de reconhecer, vou até pegar aqui, porque eu me lembro, eu anotei uma vez aqui, o Lama Sonan comentando sobre devoção, deixa eu pegar aqui, me lembrei agora. Ele diz assim, devoção é um misto de admiração, respeito e gratidão pelo nosso mestre. Principalmente aquele mestre que, sem ele, por exemplo, o Lama Santen foi hoje para nós aqui, muitos de nós aqui, aquele que nos conectou primeiramente com o Dharma. Se o Lama Santen não tivesse praticado, dedicado a vida dele para fazer as conexões, não tivesse encontrado Shagdu Rinpoche, entende? Se você for olhar as vidas dos mestres, que eles até é um ponto bem interessante que é colocado nos ensinamentos, estude, veja a biografia dos mestres. Isso é uma fonte de ensinamento muito profundo. Você vai ver como não foi fácil, não é fácil sustentar a linhagem viva do Dharma, dos ensinamentos. Entende? Cada mestre, cada geração tiveram muitos obstáculos que precisaram transpor para continuar praticando e realizar o Dharma, e o Dharma depois seguir, ele tocar outros corações para seguir, entende? Se você for puxar o fio disso, de como é que a linhagem se mantém viva, vai surgir admiração, respeito. Isso é devoção. Então, isso é devoção. Vem de uma confiança que você está tendo porque você está vendo a preciosidade que é o Dharma. A devoção começa primeiro com o seu contato com o Dharma, de fato, com a tua prática. Quando você começa a praticar e você vê a preciosidade do Lama, do mestre, da linhagem, entende? Do Buda. Então, no caminho Vajrayana, realmente a gente está pronto para as práticas do Vajrayana, que são, né, os estágios de geração, completude e o Dzogchen, a gente precisa ter essa devoção, entende? Essa confiança está nascendo em nós. Três tipos de fé, né? Fé da confiança, né? E começar a ter percepção pura. Que na hora que a gente começa a ter percepção pura quando a gente começa a olhar para a nossa verdadeira natureza, ver que a nossa mente é muito mais profunda do que essa mente grosseira, que só pensa. A gente começa a acessar a consciência primordial, a consciência mental aqui agora, e aí as práticas que nós estamos recebendo as instruções para a gente entrar em contato com a nossa dimensão mais profunda, né? Então, e aí a gente vendo isso, que nós já somos Budas, e tudo que acontece ao nosso redor é um reino puro, de aparências enganosas para nós, mas que, na verdade, é a mente construindo a realidade, é a luminosidade da mente construindo a realidade. Então, isso é que vai gerar, essa compreensão é que gera a percepção pura. Mas isso aí precisa de realmente ter passado aqui por essas tarefinhas aqui das práticas de Vipassana, que é as práticas de sabedoria, né? Fazer as 4 aplicações da atenção plena, né? Olhar de forma profunda a impermanência, dukkha, o não eu, ver a originação dependente, né? Os 12 elos, compreender os 12 elos, depois aí começar a olhar a vacuidade do eu, dos 5 skandhas, a vacuidade dos fenômenos, aí a visão madhyamika, que são os ensinamentos de Nagarjuna, que nos ajudam muito no Kempo Sutra e Gyatso, né? Ver a natureza, ver aquelas escolas todas filosóficas que vão nos ajudando, Shravakayana, Bodhisattva, né? Chitamatra e Madhyamaka, que é a visão mais profunda da natureza da vacuidade. A gente precisa ir estudando isso, e aí a gente daí chegar na culminância, que é a realização da inseparatividade da vacuidade e da luminosidade, que é a condição última. Oi, Roberto. Olá, tudo bem? Tudo bom? Ô, Flori, né, analisando a devoção, você falou uma coisa que, não sei, de que pode até ser o início, que é a admiração e a gratidão, mas se a gente olhar a vida de grandes mestres, a devoção tem uma entrega que vai além disso, né? Se você olhar Tilopa e Naropa, Marpa e coisa. O Marpa fala para o Milarepa, quando o Milarepa desperta, diz: olha, não faça com seus discípulos o que eu fiz com você, eles não vão aguentar. Entendeu? Tem uma coisa que eu acho, eu tenho essa impressão, inclusive porque eu não tenho o aspecto devocional, mas eu tenho o aspecto de gratidão e de admiração, claro. Mas o devocional, eu acho que chega num ponto... Mas isso é a semente, entende? A semente da devoção é isso. Ah, sim. É aí.
É isso aí que é a semente da devoção. Mas aí você tem o gradual do Mahayana, que o gradual do Mahayana você faz e tal. Porque eu acho que o Vajrayana precisa de uma coisa que não é um botão. Uma conexão muito forte com o mestre, uma confiança. É porque também a gente está disposto a praticar. Quando a gente está disposto, de fato, como o Buda. Quando o Buda sentou, disse, agora eu não me levanto, eu não tenho outra coisa para fazer, além de atingir a iluminação. Quando a gente está disposto a praticar, a fazer o que o mestre diz, faça, e ele, como Milarepa faz, entende? Aí é um grau de maturidade que a gente chegou. Dizer que não tem outro caminho para fazer. É um grau de entrega, mas tão alto, que se for fake, vai dar problema. Não tenho a menor dúvida. Exatamente. Não, mas veja, a gente não está... A gente não está próximo de... É o nosso caminho mais o que está realmente acessível para nós é o caminho Mahayana. É o que está mais acessível para nós. Eu acho que depende da pessoa. Tem pessoas que têm um aspecto devocional tão forte que não é nenhum esforço a pessoa chegar... Tem pessoas que falam, o mestre, pronto, é só seguir. Entendeu? Agora, tem outras que não estão muito nesse... Entendeu? O meio hábito talvez tenha que ser outro. Mas não quer dizer que seja melhor. Eu acho que até o aspecto devocional é um caminho mais rápido. Sim. Mas é um caminho mais rápido para quem tem essa propensão, né? O que adianta ter um caminho rápido? Eu tenho uma Fórmula 1, um carro de Fórmula 1, não sei dirigir o carro. Não adianta o carro de Fórmula 1. Desculpe, né? Pois é, então por isso eu vou só estar aqui enquanto a gente fala, por isso que dá importância para a gente entender esse processo aqui, porque esse caminho são abordagens, e depende das disposições dos discípulos, entende? Então, pode ser que a gente atinja a liberação com essa abordagem, pode ser que a gente atinja a liberação com essa outra abordagem, entende? E pode ser que a gente na verdade, os 3 caminhos vão levar, vamos preparar, né? Aqui te leva até o nível de arhat, porque você precisa ter bodhicitta, né? No caminho do Nayana, você precisa, se você não tiver bodhicitta, você não se ilumina, você se torna um arhat no máximo. Mas, se a gente tiver bodhicitta, então, no caminho Mahayana, a gente pode atingir a iluminação. Então, vamos dar uma olhadinha aí, isso que eu queria mostrar. Olhando agora aqui, esse caminho aqui, porque o Vajrayana a gente não vai olhar agora, nós estamos só tendo em contato com os ensinamentos de Dudjom Limpa, que é o Dzogchen, a gente não está tendo ensinamentos de estágio de geração, estágio de completude, né, de forma aberta aqui. Quem está fazendo o retiro de 8 semanas com o Lama Wallace, a gente teve nesse ano, ele olhou isso aqui. Mas a gente não está tendo, a gente está tendo os ensinamentos do Dudjom Limpa, que é convidando a gente para ir para o caminho mais direto, certo? E é possível. Mas a gente vai removendo os obstáculos, a gente vai fazendo as práticas que forem possíveis, a gente vai fazendo essas práticas aqui, e vamos nos preparando, né? E também recebendo as bênçãos dos ensinamentos do Dudjom Limpa, que são os ensinamentos diretos. Então, deixa eu pegar aqui o outro caminho, o outro mapinha. Esse outro mapinha aqui foi no curso que a gente fez com o Don Hendrik, sobre o Prajna Paramita, né? Ele disponibilizou esse quadrinho aqui. Aí são os 5 caminhos Mahayana. Quando vai falar, sei lá, os 5 caminhos, né, da prática, então a gente já sabe que está se referindo ao estágio Mahayana, né? Ao veículo Mahayana. Então, ele diz aqui, ó, só para a gente olhar rápido aqui, eu não tenho domínio sobre os detalhes, mas só para a gente ter uma olhada, olha, veja, são 5 caminhos. Caminho da acumulação, caminho da preparação, caminho da visão, caminho da meditação e caminho do não mais aprender, ou seja, foi Buda, certo? Aí aqui, o caminho da acumulação e da preparação, ainda que a gente está num nível de Bodhisattva. Primeiro, para começar o processo, a gente tem que ter gerado bodhicitta sem esforço. Ou seja, a gente tem que ter a bodhicitta da aspiração ou a bodhicitta da aplicação. Aqui já tem que ter surgido em nós essa bodhicitta da aspiração e da aplicação. Ele diz aqui, né? Realização inferencial da vacuidade, ou seja, para um ser de faculdades afiadas. Então, a gente tem aqui já a gente pode ter gerado o bodhicitta da aspiração e da aplicação, e se a gente for um discípulo de faculdades afiadas, a gente já tem uma realização inferencial da vacuidade, nesse ponto A aqui. Aí a gente está entrando no caminho do Bodhisattva. É quando a gente entra. Aí a gente entra primeiro no caminho da acumulação, que tem 3 níveis, pequeno, médio, grande,
E em cada um aqui está dito aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, né? O que significa esses 3 primeiros níveis aqui. A gente, no B, quando a gente tem a bodhicitta sem esforço, né? A bodhicitta sem esforço é gerada para entrar no caminho. Aqui, então, a gente tem a bodhicitta sem esforço, então a gente entra ali no caminho da acumulação. Depois, a gente dá um salto quando ponto em que não é mais possível cair no Hinayana. Então, a gente está sustentando a bodhicitta, de fato. A gente não perde mais a bodhicitta, porque se a gente perder a bodhicitta, a gente cai no caminho Hinayana. Então, a gente não perde mais a bodhicitta, essa aspiração, né? Ela se vai confirmar. Eu não tenho detalhes aqui, eu não vou, só vou me ater ao que está aqui. Mas depois, na verdade, eu até separei um textinho do Gampopa, naquela sinopsezinho do Gampopa que a gente viu, ele fala dos 5 caminhos rapidinho, a gente vai ler com ele lá. Aí, quando a gente atinge esse ponto D aqui, ou seja, a união de quietude mental e visão extraordinária, né, ou seja, de shamatha e vipassana, observando a vacuidade, a gente, então, entra no caminho da preparação. Então, a gente agora está trabalhando a nossa mente. A gente começa a poder trabalhar a nossa mente. Atingindo aqui a quietude, aqui no ponto D, a quietude de shamatha e vipassana, né? Quietude mental, união. Lembra quando a gente começa as práticas, né? Veja, né, a quietude e o movimento da mente. E veja a inseparatividade disso, né? A gente faz uma prática tentando unir a quietude da consciência aos movimentos da mente. Então, a gente começa a entrar aqui. Aí, tem 4 etapas aqui. O calor, do pico, da tolerância e das qualidades supramundanas. Aí, então, a gente passa a já ter essa qualidade, né, de quietude mental né, shamatha vipassana. E aí aqui as qualidades de virtude não podem ser cortadas, então já uma profunda transformação na nossa mente. Aí no ponto F, não há mais renascimentos nos reinos inferiores. Então a gente já, mesmo que a gente morra aqui nesse processo aqui ainda, a gente já tem um nascimento favorável. E aqui aí já começa qualidades supramundanas a aparecer. Alguns seedzinhos já começam a aparecer. E aí, no ponto G, que é que a gente pula essa etapa do caminho da preparação e entra no caminho da visão, é quando você tem uma realização direta da vacuidade. E começa a gerar a bodhicitta absoluta. Você começa a sentir o sabor da natureza da nossa mente. Assim. Então, tem uma realização direta da vacuidade. É como se a gente acessasse Rigpa, na nossa prática do Dzogchen, né? Tivesse um sabor de Rigpa. Então, a gente entra no caminho da visão. E aí, essa prática principal aqui é da generosidade. Primeiro nível do Bodhisattva. Aí tem os 10 níveis do Bodhisattva aqui, ó. Os 10 booms, os chamados 10 booms. Primeiro boom é quando a gente entra no caminho da visão e a gente aperfeiçoa a generosidade. Estou dizendo aqui, eu estou achando assim, né? Aí, tendo feito isso, a gente, então, aperfeiçoada a generosidade, a gente entra no caminho da meditação. A gente vai aperfeiçoar a ética, a paciência, esforço entusiástico, concentração, sabedoria e método. E aí a gente atinge aqui esse ponto H, que é a liberação do samsara, que a gente abandona os obscurecimentos aflitivos, até o 7º nível. E aí, com esse abandono dos obscurecimentos, chegando, né, aperfeiçoando aqui sabedoria e método, meios hábeis, né, e mérito e sabedoria, então a gente entra no caminho níveis mais puros do Bodhisattva, que é o 8º, o 9º e o 10º. Isso aqui já, né, imagina. Que aí a gente né, o caminho aqui vai ser abandonar os obscurecimentos cognitivos mais sutis, que no caso, a dualidade. E aí a gente entra, né, aqui é a liberação do samsara, e aqui vai ser o estado de Buda, a iluminação completa aqui, que é o caminho do não mais aprender. Só para a gente ter uma noção, assim, né, que o caminho do Bodhisattva... Oi, querido. No D, já não tem um caminho da meditação? Já começa. Porque na hora que você... Começa, exatamente. Começa aqui. Mas é o caminho da meditação aqui, é num nível mais profundo aqui, né? Nós estamos olhando diretamente para a nossa mente, assim. Eu imagino, assim, sabe? Entende? Eu acho, porque se você olhar só o início, se a gente conseguir chegar no F, já ia ser bem auspicioso, vamos combinar? Porque no F, a gente já pelo menos fala, olha, a gente vai morrer, né? Isso não tem jeito.
a gente vai ter um renascimento onde a gente já vai ter uma vida preciosa. Se for humana, se for de Deva, não importa, mas é uma vida preciosa. É. Você, A gente só, Roberto, a gente só vai Oi. até onde a gente quer ir, né? A gente aspira a ir. Se você aspira a ir até aqui, você vai até aqui. Talvez você chegue até aqui. Mas Florim, O bom mas é às que a gente vezes também... aspire. Porque eu acho, né, que a gente às vezes tem uma aspiração irrealista, a gente sofre algum tipo de problema também, porque às vezes o ótimo é inimigo do bom, né? Porque às vezes tem aquela visão de atingir algo. Algo me diz que a visão de atingir algo, a natureza última não é atingir. Isso. Isso ela também já está lá, então já tem uma visão. Ô, Roberto, mas essa é uma linguagem para os seres, para nós, nessa condição agora, de ser senciente, identificado com o corpo humano. Mas exatamente usando essa coisa que eu sou um ser senciente no reino do desejo, eu tenho esse diagnóstico que me parece razoável, entendeu? E que tem uma vida relativamente preciosa, porque eu encontrei o Dharma e não, entendeu? Estou num lugar que eu posso refletir, praticar. Aí eu chego e falo, vem cá, o que seria uma coisa que eu estaria razoável como ser senciente? Eu falo, eu seria razoável se no meu próximo renascimento eu conseguir continuar na trajetória. Eu já seria bem razoável. Mas quando eu morrer, veja a clara luz, despertei, ótimo. Foi bem, obrigado. Eu fico grato ao universo. Mas eu não vou ficar nem um pouco frustrado se eu tiver um novo renascimento com outros seres, né? Em que continue na caminhada. Não parece razoável? Pois é, mas só que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente pode aspirar, mas a gente não sabe o que vai acontecer. No processo. Sim, Florim, mas a gente também não sabe que a né? gente vai conseguir despertar nessa vida. Eu acho até menos provável, entendeu? Que a gente desperte nessa vida como grandes seres sencientes que realizaram a budeidade, a natureza última. Eu acho que o meu grau de apego ainda é grande o suficiente, eu não vou conseguir tirá-los numa simples só. Eu acho isso, entendeu? Mas isso não significa que não tem um caminho de ser senciente em que possa, olha, livrar dos renascimentos inferiores. Ainda me parece tão bom de você, né, nascer num lugar em que você tem um pai e uma mãe que gostam de você, porque vamos imaginar o humano, que é o que a gente está. Imagina a gente criança entrando no negócio que os pais. Isso é uma inspiração, essa é uma inspiração importante, aspirar. Os mestres dizem assim: você devia ter o plano A, depois plano B, plano C. Plano A é atingir a realização agora, porque a natureza de Buda é a nossa base, está presente aqui agora. Se a gente conseguir ter essa confiança e aí praticar, remover os obstáculos que impedem dela, né, se manifeste plenamente, ótimo. Se não, o plano B é buscar, no processo da morte, ou realizar isso no processo da morte, ou então se transferir para uma terra pura, ou então aspirar a nascer numa condição favorável para a nossa prática, para a gente continuar a nossa prática. Isso, então, é uma aspiração que não precisa... Porque não é um favorável do reino dos deuses, é um favorável para a prática. Se o favorável para a prática for no reino dos deuses, ótimo. O Sakyamuni disse que ia visitar a mãe lá no céu de Atinsa. A gente foca no ponto principal, que é querer praticar. O resto, o que vai vir, vai depender do nosso karma. Sim, eu acho um ponto principal a gente realmente acreditar de que essa separatividade ela é delusória num certo nível, entendeu? São os três últimos. Eu acho muito... Eu já vi algumas vezes esse que você mesmo me mandou, esse fluxo, é muito bom, é poder didático, né? Que aí os três últimos você já perde os obscurecimentos cognitivos. Aí eu falo, puxa, mas esses sentidos aqui que me dão realidade externa, separada do interno, que me parece experiência direta, isso aí ainda é, né? Através de uma delusão. Aí que vai falar, sim, meu filho, é mesmo. Eu não alcancei isso, mas eu acho que... Vamos em frente. Só saber disso já é uma grande coisa, porque já direciona os nossos esforços, a nossa mente, os nossos esforços, as nossas aspirações. Isso é super importante, né? Então, vamos dar uma olhadinha no que o Gampopa, poderoso Gampopa, fala aí dos caminhos. Só para a gente dar uma olhadinha, aproveitar aqui. Deixa eu pegar aqui, tá aqui, sinopse. Aquele textozinho da sinopse que a gente viu, né, do Gampopa, do Ornamento da Preciosa Liberação. Quem não tem ainda, quiser, me pede, mas eu deixei lá no nosso drive, está lá o texto do Gampopa lá no nosso drive. Então, eu peguei aquele
O capítulo 18 é o capítulo sobre os caminhos, os aspectos dos 5 caminhos. No caso, a gente já sabe, caminho Mahayana, é o caminho do Bodhisattva. Tá? Então, o desenvolvimento mental da sabedoria e da compaixão descritos nos 17 capítulos anteriores do livro do Gampopa, né? Durante o qual purificamos os diferentes níveis de obscurecimentos, é cultivado completamente ao longo dos 5 caminhos. O primeiro é conhecido como caminho da acumulação. Através do estudo e do treinamento nas 4 fundações, os 4 pensamentos que transformam a mente, né? A raridade e preciosidade da vida humana e suas oportunidades, a impermanência de todos os fenômenos compostos, incluindo a vida humana preciosa, o sofrimento que permeia completamente o samsara e a lei inexorável de causação kármica. Quando a gente contempla isso, né, no caminho da acumulação, a gente vai estudar, né, e treinar nessas 4 visões, conquistamos uma compreensão clara da necessidade de nos liberarmos do samsara e de alcançar a iluminação. Por isso que eles são chamados 4 pensamentos que transformam a mente. O Lama Laolas gosta de dizer, são 4 revoluções de perspectiva, porque esses pensamentos tiram a nossa mente da inteligência do samsara e direcionam a nossa mente 180 graus em direção do Dharma. Então, é uma revolução a gente contemplar esses 4 pensamentos que transformam a mente. Então, com base nesta percepção, nossos esforços são focados e organizados para o caminho espiritual. Com a orientação de mestres espirituais, começamos a reunir as diferentes instruções e métodos que estabelecerão a mente em um estado claro e unifocado. Com esta fundação, uma grande bondade amorosa, compaixão e bodhicitta serão desenvolvidas. Este é o caminho da acumulação. Isso aqui é da perspectiva daqui do Gampopa, né? Vamos só aproveitar aqui. Então, na sequência, no caminho da preparação, continuamos este desenvolvimento, treinando a mente e fortalecendo o poder da sabedoria para combater as emoções aflitivas, estudando e familiarizando-nos. Lembra, familiarizando-nos tem a ver com prática, meditação, não é só intelectualmente. É estudar, entender e olhar diretamente a partir da prática, nos familiarizar com a prática. Então, estudando e familiarizando-nos através da prática, com a ideia de que tudo é interdependente e ilusório, desenvolveremos o talento de suprimir e subjugar todo o poder das emoções aflitivas. Este é o caminho da preparação. Com base, então, na concentração meditativa unifocada, porque a gente só vai conseguir... Lembra que nos estágios lá de Dudjom Limpa, quando a gente está começando a desenvolver os 4 tipos de atenção plena, quando a gente começa a fazer, a repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, dentro dos movimentos da mente, estão as nossas aflições mentais. Então, e a gente parar lá sem fazer nada, não dá sequência, e os nhames todos que vão surgir, os padrões que a gente vai desbloquear, desativar, isso é um processo de cultivo, entende? Não tem como, sem a gente se deparar com a nossa própria mente. A gente tem que parar e olhar para ela. Então, é o processo da prática. Então, quando a gente diz, com base, então, na concentração meditativa unifocada e com o apoio do insight especial de Vipassana, nas práticas que começam a apontar a natureza da mente, penetraremos a natureza da própria mente grosseira, né? E seremos completamente vitoriosos na batalha com as delusões e obscuridades aflitivas. O processo da realização da vacuidade, que tudo permeia no estado meditativo, é chamado de caminho do insight. Então, aqui, a gente atravessa a nossa mente, né? Quando a gente começa a estar, né, cultivando a atenção plena unifocada, a gente vai culminar, né, na 4ª aplicação da atenção plena, que é atingimento de shamatha. A gente atravessa a nossa mente desativamente grosseira e atinge a mente sutil, que é a consciência substrata, e aí a gente está pronto para receber os apontamentos, né? A gente vai ver a natureza dessa mente mais sutil. Então, para nos fortalecermos e purificarmos todas as tendências habituais, dissipando obstáculos no caminho para a iluminação, precisamos manter constante presença mental e lembrança.
presença mental aqui, atenção plena, ou presença mental, presença mental, introspecção e lembrança, atenção plena. Introspecção, tem os 2 fatores que a gente vai cultivar, introspecção e atenção plena. Relembrar a impermanência de todos os fenômenos dissipa o apego a esta vida. Relembrar a natureza do sofrimento do samsara dissipa o apego aos prazeres do samsara. E relembrar a bondade amorosa e a compaixão dissipa os obstáculos à própria paz e liberação. Fortalecer a prática da bodhicitta dissipa a ignorância sobre como atingir a iluminação. Praticar a compreensão de tudo como a natureza ilusória, livre de identidades, é o método para dissipar a fixação aos fenômenos como reais. Este modo de treinamento é o caminho da meditação. Então, isso aqui, a gente vai estar furando tudo isso. Nós já estamos com a mente de shamatha, de atingimento de shamatha, é para agora atravessar com vipassana toda a natureza da realidade, né? Então, ao aperfeiçoar todos estes treinamentos, não há necessidade de aprender mais nada. Ao purificar, aniquilando completamente todos os obscurecimentos sutis através da absorção, que é como um vajra, aí aqui é um samadhi vai estar repousando na nossa enrikla, a sabedoria primordial que tudo permeia irá florescer. Este é o chamado caminho da sabedoria que tudo permeia. Ao realizar este nível, não há nada mais a dissipar ou a adicionar. Ele transcende todas as concepções de dualidade e realiza a mente primordial desta forma. Não só realiza, mas repousa nesse reconhecimento, como o Lama diz, né? Não basta realizar, ter um insight, ter um vislumbre, precisa sustentar. Então, essa sustentação é a remoção dos obstáculos, porque como a nossa mente está, o que nos mantém preso no samsara é a energia de hábito, é o reconhecimento que está ali já automatizado, a gente precisa cultivar o reconhecimento, até todas as energias de hábitos acabarem, a energia delas todas. Então, este é o chamado caminho da perfeição, e é o estado búdico. Ai, pois bem. Flori, ajudava se, eu, no meu caso, pelo menos, eu acho que ajudava se eu lembrasse de vidas passadas, sabia? Porque aí eu poderia descobrir energias de hábito que eu tenho hoje e numa visão um pouco mais ampla, né? Porque Sabe como o é renascimento que é? humano, Sabe como é o quer dizer, o sinal? renascimento pelo não humano... Oi? Roberto, sabe qual é o sinal que a gente pode começar a fazer isso? É começar a fazer as práticas de yoga do sonho também. Começa a tentar gerar uma... Primeiro, para a gente fazer isso, primeiro a gente precisa estar meditando. Tá? Com a nossa prática de meditação em dia, cultivando cada vez mais, estabilizando, cada vez tendo mais tempo. Então, se a gente faz hoje 20 minutos, amanhã depois a gente passa para 40 minutos, depois a gente passa para 1 hora, a gente passa para 1h30, 2 horas. Então, a gente está sustentando a atenção, a quietude da mente em meio aos movimentos. A gente está sustentando a atenção plena unifocada. Então, a gente precisa ter essa prática. É o que a gente vai fazer nos retiros. Nos retiros a gente vai praticar. A gente vai dar esse tempo. A gente pode fazer no nosso dia a dia. Né? A gente pode ir ganhando tempo, porque a gente cabe lá, a gente tem que fazer agora, né? Não é fácil a gente estabelecer essa rotina, porque a gente tem aquela sensação de que parar é não fazer nada. Então, imediatamente quer ver, abrir um livro, quer ver não sei o quê, quer ver... A gente parece que parar e ficar na quietude da consciência e meio movimento da mente, parece que a gente está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E eu acho também que ajudaria a, por exemplo, diminuir o medo da própria morte, né? Porque eu ainda vivo com medo de esperança, não tem jeito, não faço. Sim. Por isso que Mas aí se você chega e tem uma samsara. visão mais ampla, de você ver muitas identidades em vários reinos que você já passou e tal, aí eu acho, é como se você estivesse investigando a Laia Vijnana, sabe? Quando você estivesse olhando ali aquele território, e que você imaginava, assim, puxa, agora eu estou nesse aqui, pô, tá até meio favorável. E, nossa, ali é meio sombrio, ali tal. Entendeu? É como se você tivesse... Ainda tem a dualidade, isso mas é uma tem uma perspectiva. dualidade já menos a dura. gente está furando a nossa... Antes de ir para a Trek Show, pelo caixinhas. menos você já estaria na 8ª consciência, entendeu? Super um pouco importante. mais... Eu acho que isso... Eu sempre com aquela coisa de... Essa etapa de estudo e contemplação, né? É importante.
E Contemplar sempre sem com você aquela ver. ideia de que para você fazer uma caminhada longa, você tem o primeiro passo, né? Mas é para você dar o Aham, primeiro passo e não cair logo, era bom a gente saber mais ou menos onde a gente está pisando. Você falou, ó, isso aqui eu aham, gosto de falar, de pensar assim, isso aqui eu já tiquei, entendeu? é. Tem uma Os ensinamentos, insatisfatoriedade na experiência cíclica? é, Tem é, causas, tem. É possível cessar? Eu estou nesse terceiro ainda, que eu não tiquei pois é. tanto quanto os dois primeiros, Pois é, entendeu? por Os isso que dois é super primeiros estão importante, ticados. né? O Buda, ele começou ensinando isso, começou ensinando as 4 não-verdades, começou ensinando o sofrimento, a natureza do sofrimento. A gente tem que entender a natureza do sofrimento, os 3 níveis de sofrimento, aí É. entender as causas do sofrimento, os 12 elos. Isso tudo é um processo, isso tudo abrir a nossa mente, remover a nossa visão estreita desse auto, senta eu aqui, as coisas lá, aí começa a abrir a nossa mente, isso tudo é Dharma, isso tudo é o Dharma, é o caminho do Dharma funcionando. Os 4 pensamentos que transformam a mente É? também são muito interessantes para a Também, contemplação. exatamente, Porque não tem como a gente não chegar, né? De que a gente tem uma insatisfatoriedade, a gente tem causalidade, que é o karma, né? A isso, gente tem uma oportunidade de estudar isso e tal, e a é, gente está imerso na impermanência, né? pois Essas é. coisas eu acho que ninguém que esteja, Não, pelo menos, na em verdade, investigação séria se e a gente olhar desapaixonada, negaria, Se a gente né? olhar de forma profunda os 4 pensamentos informalmente, a gente dá um salto, dá um salto. É, Se a gente olhar de forma profunda, são muito eu também importantes. acho. Agora, deixa eu É, só... é Oi. isso. Não, era só isso. É porque a coemergência já é um pouco mais complicado, porque a É, é, coemergência a gente já estaria realmente naqueles é. 3 últimas A gente etapas, tem que entendeu? buscar De aquilo que mudanças faz sentido. cognitivas. A gente tem que Aqueles são fazer mais aquilo que faz complicados. sentido para a gente. Isso é o ponto. A gente tem que descobrir. Isso. E aí a Não, gente vai aquilo, vai lá e e tem coisas persegue. que fazem sentido, mas a gente não tem a experiência. E tem coisas que fazem Uhum. sentido e a gente tem a experiência, entendeu? Aham. Então, acho que a gente tem Aí é melhor experiência. ainda. Todo mundo pensa consigo. A gente não tem experiência da impermanência? Acho que a gente tem, né? A gente tem experiência de que tem Se a gente causalidade? tivesse mesmo, a gente tem que olhar de forma profunda isso. De forma Gente, a profunda, gente tem um karma muito profunda. parecido. A gente É, nasceu, vive e morre. E é. durante esse período, a gente está sempre se modificando. Não é a gente só humano, não. Todos os seres Uhum, e dos animais que nós conhecemos também são assim. Todo mundo nasce com é, tic-tac, 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 e um dia acaba. Isso é é. uma coisa Só que que, tá, é o nosso karma, a gente manifesta o nosso karma. Alguém nega isso? Assim, é, quer dizer, claro, tem gente que nega tudo, né? Mas eu estou falando assim do ponto de vista do caminho budista, me parece esse que a gente pode ticar, né? Que a gente está mas imerso na não, eu acho impermanência, que gente. ticar, não. Eu acho que Ticar no ticar, sentido assim não. de que você fala, É. olha, eu não preciso só de uma confiança, eu tenho experiência direta que a gente está Ah, na se ticar, impermanência. eu Ticar nesse saboreio sentido, isso, né? entendeu? Eu Que entendo, é uma coisa. saboreio isso, né? Nesse É sentido, aquela coisa que você entendo, falou, olha, eu não vou precisar saboreio agora isso. refletir mais, que eu estou na impermanência, que isso me parece óbvio. É como se fosse um pouquinho de dharma de É, realização. eu acho, Entendeu? eu Você não acho, eu precisa mais acho. estudar. Não, Oi? eu acho que não. Eu acho que os mestres dizem que o ensinamento mais importante é a impermanência. A gente devia estar sempre Eu acho que ela dando pode ter esse tempo. importância como motivadora para o Não, caminho, não, mas ela ainda não. Os não mestres vai são ter o claros. cheiro da não dualidade, porque eu posso Tem pensar que eu sou completamente. impermanente, mas é que É, eu vou arranjar um reino dos devas, lá eu vou ter tecnologia suficiente para não cair nos reinos inferiores e vou ficar para todo sempre só da fruição, separado. Não vai dar certo, segundo a perspectiva budista, mas um uhum. devas pode saber da impermanência, porque ele fala, oh, de vez em quando aqui o cara com raiva se ferra, além de não ficar como Devas, ainda vai para uma posição de mente infernal. Pô, então eu tenho que fazer alguma prática mesmo estando aqui. Digamos um Devas inteligente, né? Eu não acredito que todo Devas. Então eu falo, o cara é Devas, né? Tá tudo favorável. Aí o cara seja aquele cara burro que não consegue nem ver de que aquilo está na impermanência. Ah, sei lá, isso é só uma. Isso aí tu não tem que parar, senão eu gosto desse tipo de papo, eu vou pela madrugada. Tá bom, então vamos lá. Então a Valeu. gente vai terminar hoje com o Mingyur Rinpoche. Eu separei um videozinho dele falando um pouco sobre o voto do Bodhisattva. Só para a gente se inspirar, já que o tema foi Bodhicitta de novo aqui, a gente escuta o Mingyur Rinpoche rapidinho, 3 minutinhos. Deixa eu só mudar aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Como é que eu saio daqui? Saio daqui, só um minutinho. Deixa eu só mudar aqui o vídeo. Pronto. Então, vamos ver o Mingyur Rinpoche.
the Bodhisattva vow? The Bodhisattva vow is Deixa eu voltar aqui. what is the Bodhisattva vow? The Bodhisattva vow is actually based on love and compassion, and the love and compassion to extend to all beings. But the main important is to really wanting to help all beings to connect with their true nature. So including yourself. So bodhi meaning enlightenment, chitta meaning mind. So enlightenment meaning all of us has this enlightened nature within all of us. Our fundamental nature, sometimes what we call Buddha nature, basic innate goodness. So that's the body. And wanting to lead all of us, including you and all beings, to recognize that true nature. So for that purpose, whatever you do to practice or to engage more virtue, generosity, moral ethic, patience, effort, meditation, wisdom, whatever we do, so that purpose. So some kind of like making commitment in the mind, although it doesn't mean having Bodhisattva vow, meaning from today on, I will never be angry, I will never have any conflicts with others. It doesn't mean, but even though you're fighting with someone, but deep of your mind, if I can help that being to finish, to go beyond their hatred, suffering, lead to their true nature, I will do so. So that's the meaning of Bodhisattva vow. And if you are ready for the love and compassion to help all beings in a way from the leading to the deeper level of themselves, if you are ready for that, you can take Bodhisattva vow. And do we need to take refuge before the Bodhisattva vow or not? Normally, Bodhisattva vow and refuge comes together because the Buddha meaning our true nature, enlightenment is the Buddha, and practice, help for that. I'm going to practice to lead to the Buddha is the Dharma. And the friend, whoever we practice together is Sangha. So refuge also include. But again, some people think refuge is not the religious. Buddhism become Buddhist. When we take refuge, we become Buddhist. But Buddhist, whether Buddhist is a religion or not, is depend on you, right? Sometimes many people say become Buddhism and not become your religious. Or if you think it's religious, it's up to you. But basically, the refuge and the Bodhisattva vow comes together, and it is relying on love and compassion, and really wanting to lead yourself and all beings to the fully recognition of our true nature. What is the Abrir aqui. Pronto, foi só para a gente fechar um pouquinho com o Mingyur Rinpoche, lembrando dos votos do Bodhisattva, né? E do voto de que está ligado, né? Quando a gente toma refúgio no Buda, fazer o voto do Bodhisattva é tomar refúgio nas três joias, também, porque, na verdade, não. O Buda é a nossa própria mente iluminada que a gente está acessando, né? O Dharma é o caminho, e a Sangha são os amigos que vão nos ajudar no processo. Na verdade, são todos os seres, porque é com a ajuda de todos os seres que a gente vai poder praticar, né? Remover os nossos obstáculos depende dos seres, né? Por exemplo, praticar a paciência depende da gente ser submetido a situações que exigem de nós, né? Então, a gente, na verdade, depende de todos os seres para se iluminar. Oi, Ana, o Paulo. Me chamou muito a atenção também nessa fala do Mingyur, que eu achei ele uma pessoa maravilhosa, o fato de que mesmo eu brigando com outra pessoa, é muito interessante poder ver essa possibilidade. Guardar, né? Lá no fundo, né? Essa vontade de ajudar, né? Aí
enquanto ele falava, também me lembrei que alguém já mencionou nesses ensinamentos, por exemplo, quando você vai brigar com a criança para ela não enfiar o dedo na tomada, não se machucar, né? Então, é realmente interessante ver como é possível, né, ter amor Compaixão mesmo irada, quando né? está brigando. É a chamada compaixão irada, né? Assim, a sabedoria irada, porque você vai se contrapor à negatividade para benefício do outro, né? Para benefício do outro, né? Não para ferir o outro, né? Se contrapor, né? Flori, Oi, Cris. Tchau, é, querida. é, Flori, Oi. certo, Oi, o Valéria. que o Paulo falou com relação ao Minyu, da questão da briga com o outro, né? Sim, Certo, eu poderia completar de uma outra forma. Não só que eu tenha vontade, no final, de poder ajudar aquela pessoa, mas que eu tenha humildade suficiente para abrir meu coração para aquilo que aquela pessoa está dizendo. Porque, às vezes, eu posso achar que eu estou com a razão e eu não estou com a razão. com certeza. Então, se a gente não Com tiver certeza. humildade, a gente não tem nada. Às vezes pode estar, eu sou um bodhisattva, mas eu posso estar agindo de uma forma errada e não estar percebendo isso. Então, a gente tiver a humildade, acho que é a base de tudo. Né? Com certeza. E, ou seja, olhar para si, quando a gente estiver se enfrentando obstáculos, situações de conflito, a gente não simplesmente não apontar para o outro, né? A gente olhar para nós o que eu estou contribuindo, o que de mim está nesse processo, né? Por isso que olhar para nós, para nossa confusão é muito importante. Mas não é fácil, porque a gente é mais fácil, a gente aponta fora. Eu sou É, bom, eu vou estar é, ajudando o outro, mas às vezes eu é, posso estar agindo de uma forma, né, errada, de repente, sem pensar suficiente, com o outro certeza. tem as suas razões também. Com certeza, com certeza. Quanto de, por exemplo, a gente quer ajudar, mas quanto de arrogância tem no processo? Quanto de De orgulho ilusão, tem né? no processo, né? De ilusão. Quanto de apego tem no processo de ser reconhecido? Está tudo misturado, nossas ações estão... Por isso que a gente escolhe conflito, sofrimento. Porque se dentro das nossas ações não tivesse misturado essas aflições todas, a gente não estava colhendo isso. Então, se a gente está colhendo, você tem algum processo de dor em nós, de conflito, algo em nós está espelhando ali. Então, a gente precisa olhar para nós primeiro. Essa é a grande prática que a gente tem que fazer, né? É o que a gente pode transformar em nós, né? E quanto mais a gente fizer isso conosco, mais a gente vai poder ter habilidade, ter meios hábeis para ajudar os outros, né? Porque a gente fez conosco, a gente viu em nós esse processo. Isso é bem importante, assim. Mas tá bom, queridos. Era isso para hoje. Tudo bem? Então, tá. Eu vou deixar os links lá na página desse vídeo, tá? E qualquer coisa vocês me pedem, se não acharem, quiserem alguma coisa. Oi, Valéria. Não, mas eu procurei e não achei. Eu estava olhando aqui agora, eu não sei se eu achei o nome certo. O texto que você falou, eu O estou olhando texto do aqui. Gampopa não está não lá Tá onde? no grupo do Zap, dos alunos do Lama Long Wallace. Não, eu tenho aqui, certo, aí tem material de apoio, seria isso? É material de apoio, aí dentro de material de apoio tem a pastinha Estudo do livro Budismo Tibetano. Correto, já estou dentro disso já. Pronto, aí dá uma olhadinha, texto, aí Gampopa, sinopse. Tá. Achou? Vou olhar de novo com calma aqui. Qualquer coisa você me fala e também vou checar se está lá. Eu vou checar agora direitinho. Qualquer dúvida pode me chamar direto lá no Zap, viu? Tá bom, Tá agradeço. bom, querido? Pois tá bom. Então, queridos, boa semana para vocês. Até amanhã, sábado, domingo, enfim. Até qualquer hora. Obrigado, Flori. Eu vou botar as preces para a gente dedicar aqui. Cadê você? Aqui. Então, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandita Shejipani Tone Pedranam Panjeshin Keganati Balon Trupai
Chi Petsole Droa Droa Sho. O professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos, todos os nossos mestres, e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E aqui a gente faz um voto de Bodhisattva. As criações são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Niruda, Orgen Lama de Obnedro, Atikya Malupade, Sala Gopasho. Então, boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Tudo bom para Boa vocês. semana. Muito obrigado. Pratiquem, tá? Beijo. Obrigada. Valeu. Beijo. Tchau, queridas.